Agora, o Nilson falou sobre o Ângelo, né, que desfalcou o Santos hoje, e teve uma certa polêmica com o Ângelo que eu quero saber se vocês acham que tem cabimento. Porque o Ângelo, ele, né, tá jogando no Santos, é um jogador que interessa ao Flamengo. O Flamengo fez proposta, inclusive, para o Ângelo de 10 milhões de euros. O Santos negou, exigindo 20. Mas agora o Flamengo está tentando negociar, deixando 30% ainda do jogador com o Santos, que é aquilo, Vamp, que você sempre diz que vale a pena para o time que vende. Continuar com uma parcela do jogador. O Ângelo, ontem, ele elogiou o Matheus Gonçalves, jogador do Flamengo de 17 anos, que é o novo xodó aí do Vitor Pereira, de acordo com o Mauro César, tem informação dele, que ele percebe que o Vitor Pereira tá dando tempo de jogo pra esse moleque. Entrou no jogo contra o Del Valle, né? Entrou no jogo contra o Del Valle, fez o gol relâmpago ontem contra o Botafogo e provavelmente já foram companheiros em várias categorias de base e seleção brasileira. E o Ângelo comentou alguma coisa, boa moleque, voa moleque, joga muito, alguma coisa assim, quando ele fez o gol. E a torcida do Santos já começou a criticar o Ângelo, que está elogiando o jogador do Flamengo. Tem cabimento essa polêmica na opinião de vocês? Ou não? É um jogador que ele conhece, que é amigo, ou ele poderia evitar, já que está tendo esse negócio de negociação com o Flamengo, poderia evitar elogiar um amigo que joga pelo clube? Então toda a torcida agora tem seus mimimi, né? Viu? Não é só o pilhado que é presidente, irmão. Você que é presidente, tem também... Mas já viu? Tem cabimento um negócio desse? Tem cabimento um negócio desse? Outro dia eu vi dois caras aí que, nos últimos 10 anos, vem evolucionando o mundo aí, que era Messi e Cristiano Ronaldo. E eles estavam de férias, eu acho que na mesma ilha, e aí o filho do Cristiano Ronaldo, quando viu o Messi, ficou doido. Pulou de um barco pro outro. Uma lancha pro outro, Teve isso. Já pensou? O Real Madrid, que é considerado o maior time do mundo, os caras falam assim, pro filho do Cristiano, aqui não joga mais. Foi lá saudar um jogador do Barcelona. Isso é a mimimi, né? De perno. Também concordo com o Vampeta. Não tem cabimento. Aliás, a torcida do Santos já pegou no pé do moleque outro dia, né? Injustamente. Um menino acabou de fazer 18 anos. Por causa dessa possibilidade de ir embora, né? O torcedor já começa... mas aí que tá o negócio. Torcedor, sabe, assim... O torcedor é fundamental, o futebol é feito torcedor também e tal, não sei, mas isso também não garante ao torcedor, assim, a onisciência, ele não tá certo sempre. E pisa na bola muitas vezes, principalmente os bandos aí de parasitas organizados aí, e geralmente esse tipo de manifestação acaba saindo deles. É um menino, 18 anos, um adolescente, acabou de fazer 18 agora, provavelmente é amigo do outro, enfim... Provavelmente jogaram juntos nas categorias de base, seleção brasileira. É normal isso, coisa de menino, de garoto e tal, então, sabe, esse tipo de reação... É evidente que não faz bem pra ninguém. Aliás, eu só queria também fazer uma correção aqui. Mas que ele quis dar já era campeão lá no Real quando o Vinícius chegou, o que não tira também o resto do argumento. Mas que ele quis dar uma agradadinha no Flamengo, queria. Mas tudo bem, sabe? Tá certo ele, pô. Não, porque rede social hoje repercute muito. A gente sempre fala aqui, né? Cai treinador, inclusive, por rede social. Por conta de dirigente banana. Vai lá falar pro Paulo Nobre ou pra Leila, eu falo Palmeiras porque eu sei se vão deixar se impactar agora por rede social. Sabe, tem que parar disso aí também, nessa onda de porque a rede social falou, então eu vou mandar o Silvinho embora, como o Corinthians fez ano passado. Isso é uma demonstração de fraqueza. Dirigente fraco não vai levar clube em lugar nenhum. O que o Mauro fala sempre, né? Que acontece muito com o Flamengo também. Tem muita repercussão em rede social, inclusive na época do Paulo Souza, agora mesmo com o Vitor Pereira. E muitas vezes a rede social você tem ali pouca gente, né? Num universo muito mais amplo que está se manifestando e fazendo barulho naquele microcosmo ali. O Lucas Mussetti, que é um repórter que cobre o Santos, do UOL, ele publicou, inclusive, prints antigos do Ângelo parabenizando outros colegas de seleção de base de diferentes times em outros momentos em que esses meninos também fizeram um gol, uma partida boa. Quer dizer, ele já tem esse hábito. Se ele já tem esse hábito, eu acho que ele não tem que mudar o hábito. Se ele já tem um hábito, é só pegar os prints dele lá. Parece que ele apagou até a tal da postagem. Porque tem o seguinte, alguém pode dizer, alguém certamente deve estar dizendo, não, mas uma boa assessoria, ele não faria isso porque o timing foi ruim. Pode ser. Depende. Você está preocupado com essa gente?
Se você está preocupado com essa gente, você vai tomar cuidado e vai evitar. Se você não está preocupado, porque esse é um hábito que você tem de parabenizar os colegas, jovens como ele, quando se destacam nos seus respectivos clubes, que esses caras estão jogando junto desde sub-fraldinha, em seleção de base. Campeonato sub-17 ao vivo aí. Se conhece. E aí o moleque faz um gol no clássico, ele tá ali, não estava relacionado para o jogo de hoje, está machucado, certamente viu lá o jogo, viu que o garoto fez o gol, foi lá e parabenizou o garoto. Se ele tem esse hábito, eu acho que se ele tiver personalidade e coragem para não se curvar a esse tipo de torcedor, ok, ele vai lá, postei mesmo, acabou, não deveria nem ter apagado, postei, o moleque é meu amigo, postei. Ah, mas aquele do Flamengo, não sei o quê. Alguém acha que é por conta de um tweet que ele vai pro Flamengo? Gente, aí já é imbecilidade, né? A palavra é essa. A palavra mais suave que eu encontro. O cara só vai pro Flamengo se o Santos receber uma proposta que lhe interessa e abrir mão do atleta. Isso é um negócio de milhões de euros, não é um negócio de um tweet. Ah, ele vai embora porque tem um tweet. Falam que ele tá cavando. Tem um bobo que acredita. Não tá cavando nada. O Flamengo já fez a proposta, não precisa cavar nada, amigo. Não tem que cavar. O Flamengo já fez a proposta, o Flamengo tem dinheiro, o Santos não tem. A questão é o Flamengo chegar num valor que o Santos considere razoável para ele e os dois entram no acordo e ele vai pegar um avião e vai para o Rio de Janeiro. É isso que vai acontecer. Nada além disso. Então o resto, porque tuitou, sabe, eu repito, eu acho que se você pensar do ponto de vista da estratégia, é claro que não é o melhor momento. Mas se ele já fez isso antes, se ele tem esse hábito, por que ele tem que mudar o hábito? Porque uma meia dúzia de 3 ou 4 vai para a rede social encher o saco. Ele tem que mudar o comportamento dele. É um garoto, tem 18 anos, o outro tem 17. São meninos tentando vencer no futebol, eles não podem se parabenizar. Ah, podia mandar pelo WhatsApp. Não, ele quer mandar por ali, já fez isso antes. Então ele tem um jogador do Botafogo, do Fluminense, que ele parabenizou antes. Então ele estava cavando pro Botafogo. Estava acabando pro Fluminense. Por que não reclamaram quando ele parabenizou esses outros? Ah, não, porque o Flamengo tem um interesse. Sim, e o que vai pautar uma saída eventual dele não é o tweet ou a postagem no Instagram. O que vai definir é uma proposta financeira que o Santos aceite. Como o Flamengo já pensou em contratar o goleiro João Paulo e nem houve negociação avançada porque o Santos queria muito dinheiro, muito alto. A multa é elevada e o Flamengo foi atrás do goleiro do Atlético Paranaense que está lá, que é o Santos. E isso não é isso que vai definir. Entendeu? O Bruno Henrique, quando saiu do Santos para o Flamengo, como é que foi? Foi porque de algum tweet? Não, ofereceu uma grana, o Santos não quis. Aí voltou atrás do Santos, voltou a conversar, o Flamengo foi lá e contratou o jogador. E ele foi embora. E tem mais gente do Santos que foi para o Flamengo aí, o próprio Gabigol. Tem mais jogadores aí do Santos. Tem vários. Gustavo Henrique. Thiago Maia, Gustavo Henrique já foi embora. Thiago Maia estava na França. Vira e mexe. Então o pessoal do Santos já está acostumado já com esse negócio de jogador para o Flamengo, porque não é de hoje. E questionar quem colocou o Santos. Marinho. E questionar sempre os ex-dirigentes que levaram o Santos a uma situação em que ele é muito fragilizado pela sua importância financeiramente. Parar. Até parar. Parar tá na luz, hein? Parar tá bombando aí na luz. Eu deixei ele pra ficar feliz. Parar, bem lembrado. Parar. E dupla, hein? Parar o Rodinei. Rodinei passou. Rodinei passou pelo Santos? Eu deixei, não. O Pipé deixou os comentários dele tudo Rodinei não, né? Muito sério, muito pertinente. Agora toma o Pará aí de presente. Isso é de uma outra fase. O Pará, ele foi pro Flamengo, ele estava no Grêmio, aí o Grêmio devia um dinheiro do Rodrigo Mendes, uma coisa assim, antigo, aí o Pará foi pro Flamengo. Mas aí o Flamengo nessa época não tinha dinheiro, hoje ele tem dinheiro. Eu acho sempre que o torcedor tem que questionar os dirigentes que colocaram o clube nessa situação. Que fragilidade mesmo, como disse o cara tá ali. Dá pra competir. O outro chega e fala, olha, eu quero ser jogador. Eu não vou vender, eu quero ser jogador. Aí vai subir na grana. Bora, fala, caramba, eu preciso desse jogo. Vender. O Fluminense vende jogador para a Europa barato, por quê? Barato em relação ao que poderia. Porque também está frágil financeiramente. Está até tentando se recuperar, mas não tem. Isso aí. Chega lá o Betis, 9 milhões do Luiz Henrique. Se ele fosse do Flamengo ou do Palmeiras, não ia vender por 9 milhões. Não quero. O Palmeiras ofereceu uma grana Matheus pelo França Pedro, agora, Matheus França agora, né? Agora o Fluminense não tem muita opção. O Matheus França agora. Matheus França foram 20 renovou agora. milhões, ofereceram, não vendeu. Então o Santos está vulnerável por isso. E aí o questionamento não tem que ser no garoto, tem que ser nos cartolas que passaram pelo clube e levaram o clube a essa situação. Não é nem o atual presidente, ele chegou outro dia, está tentando até reorganizar o clube, né? Mas os anteriores, que isso aí vem de muitos anos, né? Você não coloca o Santos numa situação como essa de uma hora para outra. Mas acho que o menino não fez nada demais, ele já fez isso antes, ele tem esse hábito e não é isso que vai definir. E se alguém falar, mas ele quer ir pro Flamengo, sinceramente, claro que quer. É óbvio que ele quer ir pro Flamengo, gente. Se for o Flamengo, ele vai ter muito mais chance de destacar num time mais competitivo e dali ele pode fazer uma ponte até para o futebol internacional. Salário maior também. Com salário maior e tudo mais, é natural. Como se tivesse o Flamengo quebrado e o Santos numa situação boa, também seria natural o cara querer sair do Flamengo e ir para o Santos. Normal. Como é que era no início desse século? O Santos foi campeão brasileiro, tinha um time bom, o Flamengo brigava para não cair. Qualquer jogador que saísse do Flamengo para o Santos seria natural.
Você quer jogar no Flamengo ou no Santos? Só uns 20 anos. Vamos jogar no Santos. O Flamengo sempre na Pindaíba não pagava salário, aquela bagunça toda. Hoje a coisa é diferente. Da geração do Neymar, pô. Exato. 2010. Exato. O exemplo maior disso é o São Paulo. Antigamente o cara, nossa, ele queria pro São Paulo de todo jeito. Hoje o cara, entre São Paulo e qualquer outro, ele foge do São Paulo. Inclusive, uma coisa até que repercutiu esse ano foi o fato do Wellington Rato ter a opção de Fortaleza ou São Paulo e escolher o São Paulo. Porque realmente isso já não acontece mais como no passado. Porque o São Paulo não consegue ser tão competitivo. E não paga. E aí, na hora que não é só isso, não paga. Ainda tem essas questões de salário e tudo mais. O cara tem duas opções. Ele vai pensar, o São Paulo é um clube muito grande, tudo mais, grande torcida, mas o que ele me oferece, o outro oferece. Muitas vezes o outro oferece algo mais interessante. E hoje o Fortaleza disputa a Libertadores pelo segundo ano seguinte. O São Paulo não conseguiu nem se classificar. E o Fortaleza foi lanterna do brasileiro, hein? Mas ele preferiu o São Paulo, preferiu um time de mais camisa, de mais peso, com mais repercussão e tal. E isso repercutiu. Estou falando do Wellington Rato, não estou falando de um jogador, que é até um bom jogador e tal, mas não é nenhum super craque. Se destacou no Atlético Goianiense. Isso chamou a atenção. O cara quis o São Paulo. Por quê? Porque alguém levou o São Paulo para essa situação. Não nasceu assim o São Paulo. São Paulo ele se enfiou nessa situação nos últimos anos. Né, Mauro César Pereira? O Flamengo venceu o Botafogo aí por 1-0, com um time cheio de garotos da base, cheio, contra o time titular do Botafogo. E quem ficou fora de controle foram os titulares do Botafogo. A garotada do Flamengo. Não foi um jogo maravilhoso, mas também são só reservas e garotos da base do Flamengo. E o Botafogo ficou completamente descontrolado, né, Mauro? Foram 3 jogadores expulsos e o Marçal, principalmente, dando até cabeçada, mostrando um descontrole. Tiquinho. O Tiquinho. Mostrando um descontrole. E o Marçal também reclamou de forma bem assintosa, né? Foi expulso e o Carly estava no banco, foi expulso antes, né? Antes desses dois. Assim, acontece uma coisa que eu acho que é bem complicado nos jogos entre Botafogo e Flamengo, porque o Botafogo e o Flamengo, até os anos 80, começo dos 90 e tudo mais, eles rivalizavam, se enfrentavam em condições mais ou menos iguais. Depois disso, especialmente nos últimos anos, na última década, quando o Flamengo se reestruturou, houve um momento de crise profunda do Botafogo. O Botafogo teve rebaixamentos, o Botafogo ficou bem atrás do Flamengo, né? E agora com a SAF, eu ouvi uma expectativa que eu sempre acho muito exagerada quando tem SAF, do torcedor achar que agora temos um milionário aqui bancando, vamos brigar por todos os títulos. Não obrigatoriamente. Depende do poder de investimento desse cara que comprou o futebol do clube e do seu apetite. Se ele olhar para o Botafogo lá, o João Textor, e pensar, bem, eu tenho lá o Lyon, eu tenho um time na Bélgica, eu tenho o Botafogo, eu quero que o Botafogo chegue na Libertadores. 8º lugar, 7º, tá bom para mim. Ele vai trabalhar com o elenco com esse objetivo. Ele não vai montar o time para brigar com os times que estão lá no topo da tabela. Então você só vai ter a certeza de que vai ser realmente competitivo no alto nível depois de algum tempo. O Botafogo contratou muitos jogadores, mas o time não tem rendido. Aliás, o Luiz Castro vai fazer 1 ano já à frente do clube, então até já se espera um pouco mais. E ontem foi uma partida pífia do Botafogo, porque jogou com o time do Flamengo que tinha reservas, metade do time era de garotos. Durante o jogo entraram mais garotos, à medida que foram saindo. Chegaram a ter 6 da base em campo. No final, o Flamengo tinha 5 jogadores com idade de sub-20, um com idade de sub-17, que tem 16 anos, que é o Lohan, 16 anos. Um goleiro de 21 anos que não tem 10 jogos pelos profissionais e um atacante de 21 anos que não tem também 10 jogos pelos profissionais, que é o André, o goleiro Matheus Cunha. Então, um time todo de garotos praticamente, ali com um ou outro. Ali o Cebolinha, o Pulgar saiu, o Marinho saiu e a zaga, que jogou muito bem, o Rodrigo Caio e o Pablo. E o Mateuzinho também, que é novo, mas é um jogador já do time profissional há algumas temporadas. E os jogadores do Botafogo nervosíssimos. Me parece assim, que essa coisa do Botafogo de querer acompanhar o seu rival e não ter ter condições para isso nos últimos anos, isso parece que vai contaminando até os jogadores que chegam no clube. O Tiquinho é um cara experiente, tem uma carreira lá fora, e ontem foi super juvenil, né? E o Botafogo jogou mal contra um time de garotos com tempo para reagir, que o gol foi com 25 segundos. Então o tempo não sobrou para o Botafogo se organizar, botar a bola no chão, dominar o jogo e ganhar de um time do Flamengo muito até fragilizado pelo fato de ter muitos jogadores bons. Pode ter ainda influência daquela época de chororô que o Flamengo provocava? Você acha que tem isso engasgado até hoje? Mas isso é do jogo, né? Ontem a torcida do Botafogo estava cantando lá, o Real Madrid pode esperar também, tirando sarro. Provocações são mais do que naturais no futebol, tem de lado a lado. A torcida do Botafogo provoca do Flamengo e vice-versa. Agora, o comportamento dos profissionais ontem foi bem destemperado por um jogo que não era, o Botafogo está tão nervoso. E deu um pouco de paz ali para o Flamengo, porque ganhou o jogo. E eu acho que botou uma pressão no time principal. Pela maneira como os jogadores jovens atuaram, com muita disposição, muita entrega, né?
Até a declaração do Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio fez uma ótima partida, por sinal. Ele e o Pablo não perderam uma bola, ganharam todas. E no final do jogo, o Rodrigo Caio deu uma declaração forte, dizendo, olha, não adianta só a técnica, tem que ter algo mais e tudo. Eu não vou nem dizer que foi um recado para os colegas de time, não. Foi assim, foi um negócio explícito mesmo, sabe? Não foi, não mandou recado. Ele mandou a real diretamente para os caras. Ele não está jogando porque ele está voltando de lesão, né? E então as coisas puseram uma pressão no time de terça-feira. A torcida vai esperar que o time na terça-feira jogue com uma disposição, com uma entrega que é necessária, além da questão técnica, evidentemente, não só correr, vai correr e algo muito mais, pelo comportamento que os moleques tiveram ontem nesse jogo em Brasília. O Flamengo já está classificado agora no Campeonato Carioca e com mais uma vitória sobre o Vasco no próximo jogo, ele já se classifica em primeiro.